Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula sobre elaboração de material didático do nosso curso Professor EAD, né, ofertado aqui em uma parceria do Campus Horizonte com o Centro de Referência em Educação à Distância. A gente está tendo várias aulas sobre temáticas diversas relacionadas ao fazer docente na modalidade à distância, né, e essa é uma aula importante porque a gente vai falar, né, sobre essa elaboração do material didático, que é um elemento muito importante e, por que não dizer, crucial nessa modalidade, né? Então, me apresentando aqui, né, eu sou a professora Iraci, sou integrante aqui do Centro de Referência já há vários anos, e sou também professora lá do Campus Fortaleza, né, e trabalho com tenho experiência na modalidade de forma geral, mas também com elaboração de materiais didáticos, né, com todo o processo de produção, e vou falar aqui um pouco para vocês da nossa experiência aqui no IFCE, certo? Junto comigo, na elaboração desse material, está também a Márcia, né, que é daqui do Centro de Referência em Educação à Distância também, e nós juntas montamos esse material aí ao longo do tempo, também sempre com apoio, né, de toda a equipe, claro. E aí, queria mencionar também essa parceria, né, da Márcia aqui nessa produção. Né? A Márcia também aqui atua em várias frentes, né, aqui no Centro de Referência, e contribui sempre, né, nesses materiais. Ok. Então, assim, qual é a importância dessa nossa conversa aqui, né? Eu costumo começar falando, né, aqui, trazendo essa citação da Regina Fain, num artigo de 2018, né, que ela coloca, por mais experiência, na verdade, ela cita Andrea Filatro e outro autor, né? Andrea Filatro, que é um dos principais nomes de design educacional aqui no Brasil. E aí ela traz essa reflexão, né? Por mais experiente que seja o especialista em conteúdo, criar um recurso didático, seja ele um livro impresso ou um objeto de aprendizagem, não é a mesma coisa que dar uma aula, proferir uma palestra ou ministrar um curso. A gente costuma muito pensar no senso comum de que se é um professor, ele vai ter as habilidades para transitar em todas essas realidades, né? Em todas essas demandas. E não é bem o caso, né? A produção de material didático é uma habilidade específica que requer um preparo específico para esse fazer, né? E não é a mesma coisa que dar uma aula, até porque a gente tem linguagens diferentes e objetivos diferentes envolvidos. Então, não necessariamente um grande orador, né, ou um excelente professor, né, na didática de sala de aula, ele vai necessariamente, não é que seja impossível, mas necessariamente ele automaticamente já conseguiria produzir um bom material didático. Então, por conta disso, né, é muito importante conhecer algumas orientações, algumas diretrizes e conceitos também relacionados a essa questão da produção de material didático, certo? Então, sobre o que a gente vai conversar? A gente vai falar um pouco aqui sobre a definição dos conteúdos do curso ou da disciplina e como isso acontece, né? Sobre a produção desses conteúdos didáticos para a modalidade em educação à distância, sobre o processo de produção de materiais em educação à distância, né? Existe um fluxo, não um fluxo rígido, né? Mas uma sequência que é interessante de ser seguida, né? E aí, também essa parte de linguagens e elementos focados no público-alvo e também
os formatos, a macroestrutura, né, de livros, apostilas e materiais didáticos, né? A gente vai conhecer ali aquela macroestrutura, e um pouco sobre a produção de videoaulas e esse processo, certo? Então, iniciando aqui já, falando sobre essa questão da definição dos conteúdos do curso e da disciplina, né? Como se dá essa definição? Primeira coisa é que o levantamento das fontes bibliográficas e dos materiais de consulta é uma das primeiras ações, né? O professor precisa estar bem munido, né? De boas referências, de boas fontes para construir seu conteúdo. Né? Então, é uma das primeiras ações realizadas por esse especialista em conteúdo. O professor também ele vai precisar estar atento a todos esses critérios nessa definição. Muitas vezes, assim, aqui no processo, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas o professor, muitas vezes, ele recebe ali o plano de unidade didática daquela disciplina, né? Ou algum planejamento prévio do que foi acordado pelas coordenações do projeto ou do programa, mas a definição específica desses materiais vai acontecer a partir de uma reflexão desse professor, né, que é o especialista em conteúdo. Então, ele vai checar a validade daquele conteúdo, né, se é um conteúdo válido, se é um conteúdo útil a ponto de estar situado no material didático, né, a questão da significação, do significado daquele conteúdo ali no contexto, né, daquela disciplina, daquele componente curricular, a adequação ao nível de desenvolvimento do aluno, né, se está no nível do aluno, a gente sabe que existem materiais produzidos para os mais diversos níveis, né, técnico, pós-graduação, graduação, e o nível mesmo, se não está um nível muito avançado ou muito simplório, né? Isso o professor também precisa considerar ao escolher suas fontes bibliográficas, né? E não só as fontes, pessoal, mas também o conteúdo que vai ser contemplado, né? Então, ele precisa checar se aquilo ali está adequado, se aquilo ali, se o aluno está naquele momento ali, né, de aprender aquilo ali, né, se isso vai estar mesmo figurando no material didático ou se ainda não é o momento, né. A questão da flexibilidade e até mesmo da atualização do conteúdo, né, se esse conteúdo está atual e, ao mesmo tempo, se é um conteúdo que não se obsoletize muito rápido, né, informações que não se obsoletizem muito rápido, no sentido de informar dados que são ali passageiros e que, por exemplo, no próximo ano já estão defasados e já, de certa forma, já comprometem um pouco o conteúdo, né, avaliar até que ponto esses dados eles são úteis e válidos, né, para o material, e a adequação do conteúdo selecionado à carga horária do curso. Muitas vezes o professor, até mesmo pelo seu amplo conhecimento da área, quer encaixar ali uma quantidade muito grande dentro daquela carga horária do curso e do material didático, quando na verdade vai precisar fazer algumas escolhas, né, fazer alguns cortes para que esse conteúdo esteja compatível com a carga horária disponível para aquele processo de aprendizagem. Né? Então, aí são itens levantados pela Adriana Clementino, também no artigo, né, que é muito importante a gente lembrar ao produzir o material. E aí, que materiais podem ser utilizados, né, tanto nesse levantamento de referências, quanto também nessa produção, né, de materiais didáticos. Materiais desenvolvidos pelo próprio especialista, né, podem ser utilizados nos cursos. Livros, artigos, enciclopédias, compêndios, sites da web, tutoriais, jogos, apostilas, manuais de instrução de equipamentos, ferramentas e recursos, vídeos, animações, objetos de aprendizagem. Então,
Aí a gente tem um cardápio de formatos, né, de possibilidades, que o professor pode dispor, né, ele pode se basear nesses materiais e, ao mesmo tempo, o programa ou o projeto, dependendo da natureza do curso, pode pensar né, nesses vários formatos, certo? Ok. E aí a gente vem para uma segunda parte sobre essa produção desses conteúdos didáticos, né? Falar mais propriamente dessa produção. Um dos itens assim mais importantes que é preciso estar atento logo, assim, a todo instante, não só no início, são os objetivos presentes no material, né? A gente sabe que o material ele vem de um processo de planejamento. Esse processo de planejamento, né, ele envolve ali o plano de unidade didática, ele envolve o propósito do curso como um todo, né, ou se for algo mais amplo do programa, enfim. E aí, essa ideia dos objetivos, os objetivos eles vão se afunilando, né? Então, o material didático, ele precisa deixar claro qual é o objetivo do material de forma global, e esse objetivo vai estar muito relacionado com os objetivos da disciplina. Precisa deixar muito claro os objetivos aula a aula e tópico a tópico, né? Então, a gente ainda vai falar dessa estrutura do material didático, mas independente dessa estrutura e dos termos que forem utilizados, é muito importante para o aluno saber qual é o objetivo dele ali com aquele pedaço, né, de conteúdo que ele precisa processar, né, que ele precisa entender, que ele precisa aprender e construir. Então, assim, para que isso aconteça, os objetivos devem, né, em sua textualização, conter apenas um verbo, né? Então, a gente sabe que o objetivo ele precisa ser um verbo no infinitivo, mas é importante que fique, para ficar bem dividido esse objetivo e muito claro, é preciso que contenha apenas um verbo, né, uma ação ali. Precisam ser escritos considerando-se as habilidades que o aluno deve construir e não que o professor quer ensinar. Ou seja, o ponto de vista é sempre do aluno, né? Precisa ser sempre pelo olhar do aluno, do que o aluno deve construir naquela microjornada, né? E sempre referir-se ao conteúdo da disciplina e aos processos mentais que se espera que o estudante desenvolva, né? Então, espera-se que o aluno compreenda o processo, tarará, tarará, né? Então, o objetivo é compreender o processo e aí continua, né? Então, tem um processo aí envolvido chamado compreensão, né? E o conteúdo ali específico que o aluno deve aprender, né? Compreender. E esses conteúdos, pessoal, eles devem estar organizados hierarquicamente, de acordo com a divisão das aulas e dos tópicos ou subtópicos que as compõem. Então, ele vai ter uma profunda relação também com a divisão ali do conteúdo programático, né, que aparece no plano de unidade didática ou documento equivalente que a instituição tenha, né? E também relacionado com o andamento, né, com a evolução da disciplina, certo? Falando um pouco agora sobre o processo de produção de materiais, né, nessa modalidade à distância. A gente tem, nesse processo, um papel crucial, um papel fundamental, que é o do design educacional, né? Geralmente, pelo menos aqui no IFCE, a gente tem microequipes, né, que lidam e constroem esse material didático em parceria com o professor conteudista.
E o design educacional é o coração, a gente costuma dizer que é o coração desse processo. Né? A gente teve uma outra aula falando sobre planejamento, mas focado na oferta. E lá nós falamos dessa equipe multidisciplinar, né, que está envolvida, que é envolvida nesse planejamento da oferta. E aqui na elaboração do material didático, isso não vai ser diferente. É necessário uma equipe multidisciplinar, né? A gente vai já ver o fluxo de como acontece essa produção e quais são os integrantes, né? As pessoas que contribuem nesse processo. Mas a gente sempre coloca muito essa importância do design educacional ou de um responsável por um olhar pedagógico nesse material didático, né, e suas competências. Então, acima de tudo, o design educacional é uma figura que vai conduzir o levantamento e a análise das necessidades e objetivos de ensino e aprendizagem do conteúdo didático de acordo com o plano da disciplina e o público-alvo. Então, de posse ali, né, com o plano da disciplina, conhecedor do público-alvo daquele curso, ou daquele projeto, ou daquele programa, o design educacional, ou DE, né, como muitas vezes ele é chamado abreviadamente, ele vai junto ao professor estar com esse olhar atento nesse levantamento e nessa análise de necessidades e objetivos, sempre tentando muito a perspectiva do aluno como leitor, se colocando no lugar do aluno como leitor. E com isso, junto ao professor, ele vai desenhar estratégias didáticas e pedagógicas de acordo com as emendas e o cenário de cada curso ou de cada disciplina. A gente sabe que cada curso e também cada disciplina vai ter uma natureza específica, vai ter um diferencial, né? Vai ter uma característica, um estilo, né? Então, isso é muito importante, assim como os seus docentes, né? Então, o DL vai estar, o termo design tem muito a ver com desenho, né? A tradução é desenho, ele vai desenhar ele vai fazer esse desenho de estratégias didáticas e pedagógicas, certo? E aí essa análise, como é que essa análise do conteúdo didático se dá? Uma das coisas que o design educacional vai fazer, esse olhar, é verificar se a sequência progressiva de cada módulo está de acordo com os conceitos e habilidades a serem construídos. Então, ele vai fazer esse olhar no todo, né? Vai olhar os vários módulos ou as várias aulas e vai ver a noção do progresso desse conteúdo e vai ponderar isso com o professor. Muitas vezes o professor está preocupado em trazer aquele conteúdo ali, né, específico, e não necessariamente vai ter esse olhar para o todo, né? E o design educacional ele precisa ter esse olhar dessa sequência progressiva, né? Se cada conceito e habilidade proposto no plano da disciplina e mesmo aula a aula, módulo a módulo, estão sendo contemplados, né? Ele vai estar com esse olhar diferenciado, pedagógico. Também vai analisar se os objetivos de aprendizagem propostos estão sendo realmente atendidos. Parece que não, mas é muito comum quando a gente está num processo de produção de material, a gente identificar aulas, tópicos ou até materiais que têm um objetivo e na prática acontece outra coisa. Isso porque o professor, muitas vezes, né, na escrita, ele se envolve com o conteúdo e essa parte dessa coerência do objetivo com o conteúdo fica de lado. Então, na verdade, o que acontece é que o designer educacional ele vai checar isso, né? Ele vai primar por essa coerência e vai alertar o professor quando de alguma forma isso fugir, né? E aí adequa-se o objetivo, quando for o caso, ou o conteúdo.
certo? O design educacional também vai zelar por uma linguagem dialógica nesse conteúdo, né? Muito comum também que o professor traga uma linguagem mais fria, mais científica mesmo, impessoal, imparcial, que é como nós somos formados na escrita científica, mas aqui não se trata de uma escrita puramente científica, né? A gente tem que trabalhar uma linguagem dialogada, que aproxime o aluno do conteúdo. Então, o design educacional vai estar atento a isso também, né? Assim, se essa linguagem ela está dialogada, trazendo o aluno para perto, já que o material, algumas vezes, material didático, vai fazer as vezes do professor, vai ocupar uma lacuna, né, de distância física, né? E o material didático pode contribuir para o aumento do senso de pertença e de presença desse aluno, dependendo de como seja aplicada a sua linguagem. Né? Então, o design educacional ele vai fazer também propostas em torno disso, vai trazer o professor para essa linguagem. Também pode propor, junto à figura do pesquisador iconográfico e do ilustrador, o design educacional pode propor figuras, esquemas, quadros, né? Muitas vezes, assim, nem sempre tudo precisa ser explicado na linguagem escrita, especialmente quando a gente está utilizando a linguagem multimodal. Então, também nem sempre o professor está atento ou sensível a isso, né? A gente vem de uma cultura muito da escrita e da oralidade, e aí outros recursos, né, nem sempre estão ali na memória recente, né, do especialista em conteúdo, do professor conteudista, que a gente também chama desses dois termos. Então, eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, assim, o ciclo da água, né, já aconteceu da gente estar com um material didático que o professor usou 2 páginas para explicar o ciclo da água de uma forma super didática, e cuidadosa, mas sei lá, foram 2, 3 páginas. E aí o design educacional da disciplina diz, professor, por que a gente não botou animação aqui? Né? E aí a animação resolvia em si, né, mostrava aquele fluxo ali, né, aquele processo ali que a água corria e tudo. Então, um exemplo como esse tem vários, e nem sempre o professor tem essa ideia na primeira escrita, né? Então, muitas vezes, o design educacional, com esse apoio, né, e quando tem o recurso, né, ele pode fazer essa sugestão. E, por fim, organizar e formatar o texto de acordo com o padrão utilizado no curso proposto. Né? Na verdade, aqui a gente já entrega arquivos modelo para o professor escrever em cima desse arquivo modelo e já ficar dentro desse padrão, né? Mas o design educacional vai estar atento para ver se isso realmente está acontecendo, né? Nessa formatação, esse padrão de linguagem, de formato, de tudo está ali dentro do previsto. Então, vejam como são diversas, né, as competências dessa equipe de design educacional, né? É claro que a gente está falando aqui de uma forma que esse profissional, ele concentra isso, mas não impede que a equipe o auxilie, né? Que a equipe o alerte quando perceber alguma coisa, tudo trabalha muito da equipe com o professor. São todos parceiros, né? Mas o design educacional, a função primordial dele é estar atento a esses detalhes, que não são detalhes, né? São cruciais. Aqui, pessoal, a gente tem um fluxograma de produção no modelo aqui, quando a gente trabalha o conteúdo impresso ou imprimível, né? A gente gera um material digital que pode ser impresso, né? Mas a gente não vem gerando apostilas, mas ele vem ali naquele formato PDF, apostila, né? E aí a gente traz aqui esse fluxograma que a gente já trabalha há vários anos, né? E eu já vou fazer aqui o link, assim, a relação com a nossa aula de planejamento didático, planejamento docente,
que é um fluxograma que lembra um pouco a própria oferta da disciplina e tem envolvidas aí as mesmas figuras, né? Os mesmos, quase as mesmas pessoas, assim, as mesmas equipes, né? Os mesmos profissionais. Então, eu sugiro fortemente que vocês deem uma checada nessa aula que a gente fala sobre a equipe multidisciplinar aqui do IFCE, né? Mas não é só aqui no IFCE, outras instituições trabalham, né, com esses integrantes, para vocês entenderem o todo, né? Quem não tiver assistido, assista essa aula sobre a equipe multidisciplinar. Quem já tiver assistido, dê uma revisada, uma lembrada, porque são praticamente os mesmos integrantes, né? E assim, o que muda é o objeto, né? Porque enquanto lá é o planejamento da oferta da disciplina, aqui a gente está trabalhando com material didático. Então, tem sim algumas várias diferenças, né, para o outro fluxograma, mas a essência desse fluxo é a mesma. É passar por olhares especializados, né, que vão focar ali em alguns elementos dessa produção, sempre no intuito de gerar o melhor produto, né? Bem, esse processo ele começa de preferência com a capacitação dos conteudistas ou dos especialistas em conteúdo, em que eles vão conhecer sobre esse processo, sobre essa equipe multidisciplinar, sobre a modalidade educação à distância e sobre o curso ou o programa ou o projeto que eles estejam inseridos. Esse último item, ele é muito importante porque cada curso, cada programa vai ter sua individualidade, suas peculiaridades. E é importante que o professor conheça esse contexto para poder escrever o material, né? O material ele não é para ser desvinculado desse propósito, né? Então, na capacitação dos conteudistas, tudo isso surge, né? Mas principalmente diretrizes mais técnicas voltadas para essa produção de material. Então, algumas informações sobre a escrita, sobre essa divisão do material, até coisas que a gente está trazendo aqui nessa aula já, só que essa capacitação ela pode ser bem mais aprofundada, né, e focada naquela determinada tarefa, naquele determinado curso, né, que a gente está falando de uma forma mais ampla, né, mas na hora de realmente começar a escrever, o professor se depara ali com o arquivo modelo, com as possibilidades, né, de como trabalhar ali naquele arquivo, e aí já é para estar definido o formato do material, se ele vai ser só um conteúdo impresso, se ele vai gerar conteúdo impresso que vai para gráfica, se ele vai ser impresso e digital, se ele vai ter aula web, se ele vai ter animação, tudo isso, cada curso, cada projeto vai ter, né, suas peculiaridades, como foi falado, e isso aparece muito nessa capacitação, né, junto com essas outras, com esses outros itens, né. Então, depois que o professor passa por essa capacitação, ele é convidado a elaborar um conteúdo que a gente chama de conteúdo bruto, né? Não é tão bruto assim, porque ele já vem de uma capacitação, mas mesmo assim, sempre tem vários ajustes, né? É costumeiro isso, né? Que nesse primeiro conteúdo, né, venham os primeiros ajustes ali numa conversa do design educacional, que vai comandar ali aquela microequipe, né, desse design educacional como professor. É claro que, se é um material de 4 aulas, a primeira aula ela talvez tenha mais ajustes, e na segunda, terceira e quarta o professor já não já vai tendencioso a fazer após a conversa, né, da forma como ficou conversado com o design educacional. Então, tem esse progresso também, né, dentro do próprio material, as aulas seguintes elas já vão com melhorias. Então, a aula 1 do conteúdo bruto, ou aula 1 e 2, quando é acordado um prazo para as 2 aulas de uma vez, né,
essa elaboração, né, a gente chama de conteúdo bruto. E aí ele vai passar isso para o design educacional e vai começar aí a iniciar um diálogo, né, do professor com esse designer, até eles chegarem num consenso ali daquele texto. Né? O design educacional vai fazer sugestões, fazer recomendações, né? Vai dar algumas orientações a mais, vai perceber ali na linguagem do professor algo que precisa ser ajustado logo no início, e eles vão conversando até chegar no consenso. Quando eles chegam no consenso, estão os dois de acordo ali com aquela aula, essa primeira aula segue para a revisão ortográfica e linguística, né? Para o revisor da equipe multidisciplinar. E esse revisor, ele vai ter o papel ali de fazer uma leitura que vai além dos pontos, vírgulas e acentos. Né? Ele vai estar atento mesmo à linguagem, à parte linguística da aula, também ortográfica, claro, né? Mas a toda aquela, assim, a toda a construção, né, da narrativa do professor ali, e vai fazer considerações distintas do design educacional. Se o design educacional vai checar ali os objetivos, o conteúdo, como o professor dividiu aquele conteúdo, se o professor entregou o que prometeu, né, no começo da aula, se o professor vem num progresso coerente, o revisor ortográfico e linguístico, ele além de fazer essa correção ortográfica básica, ele vai estar atento à linguagem dialogal, ele vai dar sugestões de como essa linguagem pode ficar mais apropriada para o nível do aluno, para a compreensão do aluno, né? Vai identificar alguns vícios de escrita, enfim, sempre na intenção de melhoria, claro, né? Então, o DE também pode dar algumas sugestões nesse sentido, né? Quando o DE tem a segurança e até a afinidade com isso, mas é preciso do olhar desse revisor, né, que vai deixar o material mais adequado em todos esses sentidos. E aí o revisor, o que ele encontrar, ele passa para o design educacional. Pode ser que haja uma conversa aí entre revisor e design educacional, e o design educacional passa para o professor. E aí eu coloco aqui uma coisa que é muito importante aqui na nossa vivência, né? Nunca o material didático ele é mexido sem a anuência e o ok, vamos dizer assim, do professor. Né? Sempre não se pode, não se está autorizado mexer nesse texto sem que o professor dê seu parecer. Então, o que o revisor sugere, ele passa para o DE filtra algumas coisas já ali na conversa com o revisor e passa para o professor. Né? E o professor dá seu feedback, e aí chegamos numa fase em que design educacional, professor conteudista e revisor estão de acordo que o material está ok. Tudo isso, pessoal, é importante dizer que está acontecendo num nível ainda de editor de texto. Então, um arquivo ali de editor de texto em que a conversa pode acontecer ali nos comentários, pode-se usar o modo revisão, que vão fazendo sugestões, né, taxando o texto e colocando a sugestão ao lado, sem substituir, né? Então, a conversa vai muito também no corpo do arquivo. Né? Esse modus operandi aí, em cada situação também é ponderado. Tem situações que é melhor se reunir logo, enfim. Mas, superada essa fase, né, de revisão ortográfica, design educacional e elaboração do conteúdo bruto, o material pode ir para a diagramação. Com a ressalva, em paralelo ao que vem acontecendo de revisão ortográfica e linguística, pode também acontecer a pesquisa iconográfica. Quando eu digo pode acontecer, é porque também vai depender das imagens que o material traz, né? E vai também depender se a equipe vai querer fazer em paralelo a revisão e a pesquisa ou se vão fazer como fases diferentes. O fato é que existe também a fase que esse material passa por um pesquisador iconográfico, porque o professor ele vai sugerir imagens, fotos, né, ilustrações que não necessariamente o professor tem um conhecimento com relação a direitos autorais, né? Embora ele passe, né, por isso na capacitação,
ele pode sugerir uma imagem e aí a equipe de pesquisa iconográfica ir atrás dessa imagem num formato que seja livre, né? Ou dar outras alternativas para substituir aquela imagem sugerida pelo professor, né? Então, essa fase da pesquisa iconográfica ela é muito importante, que o material jamais pode sair com uma imagem que não seja autorizado o uso, né? E pode ser que o professor, mesmo conhecendo algumas regras de direitos autorais, ele no calor ali da escrita, né? Ou mesmo às vezes na inocência, ele coloca uma imagem que não está autorizada. Então, a equipe de pesquisa iconográfica vai checar essas imagens, né? Geralmente a gente tem também um ilustrador trabalhando, então se o professor coloca um gráfico, esse ilustrador vai fazer esse gráfico de acordo com o padrão estético do material didático, né? E aí tem os casos, né? Se na pesquisa iconográfica a equipe de pesquisa não encontrou a imagem adequada, com a licença, né, de uso livre, então eles podem procurar imagens semelhantes ou podem colocar essa imagem para produção. Se essa imagem for para produção, pode ser produzir a foto, pode ser produzir uma ilustração. Tem ainda a possibilidade de conversar com o autor, né, com o detentor dos direitos autorais daquela imagem, ou daquele vídeo, ou daquela animação, que seja, né, seja qual for o formato, e numa conversa conseguir essa liberação desse direito de uso para aquela situação específica. Isso já aconteceu com a gente aqui, né? Então, todo esse trabalho das imagens, né, esse cuidado com os direitos autorais e essa possível produção da imagem fica aí nessa fase de pesquisa iconográfica, que pode ser junto com a revisão ortográfica ou após, né? Mas é muito importante que aconteça, porque o material não pode sair, né, com o uso inadequado de nenhuma fonte, né? Então, superadas essas fases todas, né, do conteudista, do design educacional, do revisor ortográfico e da pesquisa iconográfica, passa-se para a diagramação. Geralmente o diagramador é alguém que domina ali os softwares necessários para diagramar, né, para dispor as imagens ali naquele formato esperado, né, para o material didático. E após essa diagramação, né, depois que ele coloca ali dentro daquele formato, ele recebe o arquivo editor de texto e joga num arquivo que faça esse trabalho de programação visual, né, com conteúdo. O material já diagramado volta para o especialista em conteúdo, para o conteudista, e para o design educacional, para a gente fazer uma revisão mais apurada, né, de como ficou esse conteúdo após passar para a diagramação. Uma coisa é ele ali em texto corrido, outra coisa é ele já com os elementos, e fazer essa revisão final, né? Então, é muito importante que só se passe o conteúdo para a diagramação depois que tiver tudo realmente lapidado, né, nesse processo anterior de construção, para que não haja retrabalho. Já está diagramado, aí vai mexer e tal, que é bem mais complicado fazer alterações no arquivo diagramado do que no editor de texto, né? Então, é muito importante isso. E depois dessa revisão final, o material é disponibilizado no AVA e nos outros canais de comunicação com o aluno e do curso, né? Então, basicamente, esse é o fluxo que nós utilizamos aqui já há muitos anos no IFCE, né? E que não só no IFCE é utilizado, em outras instituições a gente sabe também que o fluxo é esse, ou semelhante a esse, né? Dependendo dos formatos que vão ser aplicados, das mídias que vão ser utilizadas no curso. Ok? Bem, uma coisa que é muito importante também o professor estar atento, né, junto com toda essa equipe, é a equivalência na hora de estruturar o material didático. Essa equivalência, ela vem geralmente ela vem padronizada já para o curso, né, que é uma equivalência entre os elementos envolvidos. Aqui a gente tem o exemplo aí,
da Universidade Aberta do Brasil, que é um programa que a gente tem aqui já há 15 anos no IFCE, né, que oferta cursos na modalidade à distância. E qual que é o parâmetro UAB-IFCE? Uma aula da UAB equivale a 10 horas aula, né, a carga horária é 10 horas, cada aula 10 horas. Esse tempo corresponde a uma semana no ambiente virtual de aprendizagem e corresponde a 10 a 15 laudas no editor de texto, né? Então, esse é um parâmetro. Isso quer dizer que uma disciplina de 40 horas, por exemplo, ela tenha duração, ela tenha 4 aulas, né, de 10 horas a aula, e fique 4 semanas no ambiente virtual de aprendizagem e tem um material didático de 40 a 60 laudas, né? Isso sempre no editor de texto. O material já é diagramado, já é outra história, né? Porque ele tem outros elementos envolvidos. E a gente ainda faz uma ressalva, se for um material mais textual, porque se for um material das exatas, que tenha, por exemplo, muitos gráficos, ou uma disciplina específica que use muito, faça muito uso de tabelas, né? Então, tudo isso daí assim, o professor já pode utilizar mais páginas, né? Não só esse intervalo de 10 a 15. E é claro que isso aqui é uma diretriz, mas não é algo muito rígido, assim, no sentido de se o professor fizer 16 páginas, 17 páginas, ainda entra ali dentro daquele parâmetro sem maiores problemas. O que não dá é ter uma aula de 16 páginas e a aula 2 ter 37 páginas, e a aula 3 já ter 20 páginas, e a aula 4, 50 páginas. Né? Então, precisa de ter essa equivalência para o professor poder se guiar, até pelo volume de conteúdo para entregar para o aluno, certo? Então, essa é a nossa... É um trabalho também, é uma fase também importante ali, né? Essa determinação dessa equivalência e a compreensão do professor em cima disso, né? Ok? Isso a gente já está falando um pouco também dessa estruturação do material didático, né? A gente tem uma macroestrutura que a gente trabalha aqui, que é muito comum também ver em outras instituições, em que se traz um sumário, o material, né? Traz o sumário, depois uma apresentação da disciplina, né? Apresentando o material didático, e aí começam as aulas, né? Essa sendo a macroestrutura. No sumário, o nome já diz, né? Traz esse resumo esquemático da disciplina e deve conter as aulas e tópicos das aulas para o professor, para o aluno ter essa noção de qual é a trilha, né, que ele está seguindo ali. Depois vem a apresentação da disciplina, que é um texto não muito grande, um texto de pequena extensão ali de uma lauda, em que o autor vai apresentar a disciplina. E esse texto ele deve conter uma contextualização breve dessa disciplina com objetivos e sua relevância para o curso. Para que aquela disciplina faça sentido na jornada do aluno dentro do curso, ele precisa entender qual é o propósito dela. Né? E essa apresentação da disciplina pode trazer essa informação, essa motivação para o aluno. E aí vem os textos das aulas, né? O texto da disciplina propriamente dito, com os conteúdos, que devem conter apresentação e tópicos. Né? A gente vai ver também essa estrutura da aula aqui, né? Então, uma aula do material didático, ela começa ali com uma apresentação. Essa apresentação traz os objetivos da aula como um todo. Depois abrem os tópicos, e cada tópico é para ter seu objetivo também, né? E aí você particiona ali aquele aprendizado e para o aluno fica mais leve até, né? Porque ele vai sentindo esse progresso. Eu venci nesse tópico aqui, eu tinha que aproveitar isso. Desculpa, eu tinha que aprender isso, aprendi, ok, vou para o próximo, né? Então, ele fica com essa clareza dos objetivos, não só do material, como da aula, como também do tópico, né? E aí, cada tópico, assim como cada aula, né? Vocês estão vendo que a aula tem a apresentação e um fechamento, né? Depois aí a gente tem esse fechamento. O tópico também tem uma introdução e um fechamento,
né? Então, textos que façam, assim, parágrafos curtos mesmo, mas que fazem essa inter-relação com o conteúdo anterior ou com o todo do material didático, né? Sempre situando o aluno e mostrando para ele onde ele está na jornada dele, né? E qual é a relevância daquilo ali, como um professor que, quando entra em sala de aula e retoma conteúdos e fecha conteúdos para continuar depois, ele conversa com o aluno. Então, o material didático voltado para a modalidade de educação à distância precisa também dessa conversa, né? E também os subtópicos, que são os, né, o nome já diz, são as divisões ali naquele conteúdo, certo? E aí tem o fechamento dessa aula. Em alguns casos, em alguns materiais, em alguns cursos, tem a sessão Pratique, em que o aluno vai se deparar ali com uma lista de exercícios, né, ou exercícios comentados, ou algumas situações práticas para ele se posicionar, se imaginar, e depois as referências, né, daquela aula ali. E aí, pessoal, saindo um pouco do impresso, do imprimível, né, do material didático digital ali, que tem uma linguagem mais escrita, né, mais oralizada, a gente vem aqui falar um pouco do conteúdo audiovisual, né, da produção audiovisual, do planejar videoaulas. Na verdade, um breve apanhado, que a gente não tem a pretensão de dar um curso sobre produção audiovisual, não caberia aqui, fica para outra oportunidade, mas a gente traz aqui algumas informações, algumas orientações sobre o planejamento de videoaula, já que esse formato é também hoje tão importante, tão comum, né, nos cursos. A videoaula ela precisa começar com um roteiro, né? É indispensável que haja a produção do roteiro. E seja uma videoaula ou seja um filme, né, são identificadas 4 etapas nessa produção. Roteiro, produção, gravação e a fase de adição e finalização, que é colocada como uma coisa só, né? E falando especificamente do roteiro, né, o roteiro é a espinha dorsal da videoaula, é aquele documento que traz ali as informações de como aquela videoaula vai acontecer, né? Ele vai determinar o conteúdo, a sequência, a forma como aquele tema deve ser apresentado. E como trabalhar com audiovisual, muitas vezes, não sempre, mas dependendo do porte dessa produção, envolve também uma equipe especializada nessa linguagem audiovisual, o roteiro ele também vai ser aquele documento, né, que baliza o trabalho de toda essa equipe. Então, ele é de extrema importância, né? Nessa escolha nessa produção do roteiro, né, há também a definição da abordagem que vai ser utilizada nessa videoaula. Ah, mas professor, não é tudo câmera e o professor falando? Não necessariamente, né? A abordagem ela pode ser expositiva, com a presença de um apresentador, professor, pode ser com animações, ela pode contar uma história em um cenário diferente, enfim, ela pode ter recursos vários, né, dependendo também da capacidade de produção que esse local, que esse professor, que essa equipe tenha, né, então tem uma infinidade de possibilidades. Então, essa abordagem, ela precisa estar pré-acordada, né, e mencionada e contemplada nesse roteiro, né, porque ela define o todo ali de como vai ser a captura das imagens, né, como é que vai ser essa gravação. E, claro, né, para escrever esse roteiro é indispensável ter o conteúdo programático em mãos, porque a gente não está aqui diante de uma produção de um tema livre, mas de uma aula que está inserida em um contexto didático, né, de uma disciplina, de um curso, de um projeto como um todo. Então, ter esse conteúdo programático e conhecer esse contexto é de fundamental importância. E aí, o conteúdo dessa videoaula, ele pode ter as seguintes referências para a elaboração do roteiro, dependendo do formato que o professor queira utilizar,
tá? Que são alguns tópicos que podem ser, né, estruturados para isso. Então, o professor vai apresentar o tema, vai trazer os objetivos de aprendizagem, vai fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, embora seja uma outra linguagem, a gente até é inevitável fazer a relação com a linguagem escrita, né? Que também tem essa apresentação, também tem essa importância, né? No foco dos objetivos, né? Do que tá acontecendo ali. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de um roteiro, né? Assim, não só num roteiro para um conteúdo didático, mas de forma geral, ele tem esse formato dividido em vídeo e áudio, na linguagem audiovisual, né? Então, a gente tem aí essas duas dimensões de informação, né? Uma visual e outra auditiva, e sempre vem dividida em coluna. E as informações, elas vêm em paralelo, né? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, nessa área do roteiro, descrever todas as imagens que aparecerão na tela, relacionando-as com os áudios, na área do áudio, que é o lado direito. E aqui na área do áudio, descrição de todos os sons que utilizaremos, seja a fala de um apresentador, professor, ou de uma voz em off, ou música, ou ruídos, relacionando com a descrição da área da imagem. Né? Então, ele traz aqui um exemplo, ó, vinheta de abertura e FCE, e traz as imagens, né? Isso aqui é a imagem. Então, vem uma vinheta, vem a informação, né, escrita do curso e do assunto, e aqui, em paralelo, vem o som da vinheta e a música do curso, se houver, né? E aí o apresentador aparece, né, e vem um lettering de identificação. Então, vocês vejam que tudo que aparece na tela está aparecendo nessa coluna aí. Né? Indicar a ilustração, como deve entrar, com todos os detalhes. E aqui aparece a fala do apresentador. Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina tal. Vamos calcular, parará. Né? Então, vem toda essa descrição em cada um dos lados do roteiro. Né? Aqui são informações gerais da disciplina, né? Curso, disciplina, professor, apresentador, alocação, a data do roteiro. Pode vir outras informações ainda também aqui, né? Mas são... esse é um retrato genérico de um roteiro, né? Com suas divisões. Ok, pessoal? A gente encerra, então, aqui a nossa aula. Né? Vocês estão vendo aí as referências desse conteúdo. Nós fechamos aqui nessa parte de produção audiovisual, que né, que está dentro do escopo dessa produção de material didático. A gente espera que essa formação seja muito útil, né, no fazer docente de vocês, né, e que tenha trazido aí luz em alguns aspectos, né. Muitas vezes a gente pensa que essa coisa de elaborar o material didático é muito no feeling ou na experiência que a gente já traz da escrita científica, da escrita, ou mesmo da sala de aula convencional, e a gente vê que tem outras questões envolvidas, né? Quero agradecer a companhia de vocês nessa aula e desejar um bom curso a todos. Um abraço e até a próxima.